Paróquia de fé, paróquia de amor, 70 anos de graça e fervor. Querido irmão, querida irmã, muito bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo aos 30 dias com São Vicente de Paulo. Coloquemo-nos em atitude de oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspiração do quarto dia. Desertos espirituais são críticos e desestabilizadores, mas por outro lado, podem fazer-nos olhar para a direção correta. São Vicente viveu a noite escura da alma aproximadamente entre 1611 e 1616. Uma crise espiritual assumiu o controle de sua vida e o atormentava dia e noite. Tudo começou quando, certa vez, um teólogo, que também fazia parte do grupo de capelães da rainha, e por isso mesmo era amigo de Vicente, confiou-lhe que passava por grandes e terríveis angústias relativas à sua própria fé. Amigo que era, e temendo que o capelão somatizasse ainda mais a situação e piorasse seu estado de saúde, Vicente passou a acompanhá-lo e a dedicar-lhe tempo. Passado um tempo, as angústias foram se dissipando e o coração do capelão foi tomado por serenidade. As verdades da fé se impuseram de forma cristalina e quando posteriormente veio a falecer, já se encontrava devidamente em paz consigo mesmo e com Deus. Todavia, sementes de dúvidas durante aquele tempo foram sendo semeadas no coração de São Vicente. E quando ele percebeu, a crise já havia se instalado e o conflito se tornava inevitável. A noite não seria apenas escura, mas extremamente longa. Ao questionar a própria fé, em meio a um turbilhão de ilusões e ansiedades, Vicente lançou vigorosas âncoras em Deus, a fim de transformar o deserto em um florido jardim. Crises são aterradoras. Elas podem nos paralisar e impedir o crescimento ou podem nos desinstalar e nos colocar em movimento. Toda crise é episódica, nenhuma crise traz em si a eternidade. E São Vicente, em meio à dúvida, se desinstala e se desacomoda para aprofundar ainda mais a sua fé. E nesse sentido, caminha resoluto não somente para uma vida intensa de oração, mas também para dedicar-se a serviço dos enfermos, ao visitá-los e consolá-los no hospital. Após alguns anos de deserto, Vicente viu a crise se dissipar quando passou a se dedicar aos pobres, ou seja, quanto mais ele se aproximava dos pobres, menos o deserto se fazia presente em sua vida. A experiência de viver uma crise e sair dela levará São Vicente a compreender a própria vida como se fosse uma oração feita a Deus. Assim, ele ensinará às filhas da caridade que às vezes se inquietavam por perder momentos de oração e de leitura quando atendiam os pobres. Não perdemos a oração quando a deixamos por um motivo legítimo. E se há um motivo legítimo, é o serviço ao próximo. Não é deixar Deus, se deixar Deus para Deus, deixar a oração ou a leitura para assistir um pobre. Sabei que fazer tudo isso é servi-lo. Que consolação tem uma boa filha da caridade ao pensar: vou assistir meus pobres doentes, mas Deus aceitará isso em lugar da oração que deveria fazer este momento?
Com São Vicente, aprendemos que a oração não é apenas pronunciar palavras. A verdadeira oração acontece quando vivenciamos os dramas da vida junto aos miseráveis. Oremos ao Senhor. Descobri, Deus amoroso, que somente posso amar quando estou com o coração tomado pelo teu amor. Da mesma forma como tu me amas, eu posso amar todos aqueles que me rodeiam. Amém. Oração a São Vicente de Paulo. Ó São Vicente de Paulo, que olhastes fraternalmente para os pobres e miseráveis, e formastes mulheres e homens para o trabalho da evangelização dos pobres e da promoção humana. Inspira-nos pela vossa intercessão ao nosso Deus, em nossa ação missionária dentro da presente realidade. Faz com que vejamos a miséria humana em que vivem milhões de irmãs e irmãos nossos. Desperta em nossa vida o senso de paz e de justiça num mundo de tantas desigualdades sociais. Ensina-nos a humildade e a mansidão, quando procuramos a grandeza e a fama à custa da exploração de nossos irmãos. Fortalece nossas ações em favor das crianças abandonadas, dos jovens desnorteados, dos idosos solitários, dos desempregados, dos sem terra e sem teto, dos que sofrem por causa do nosso egoísmo, da multidão dos marginalizados e excluídos que passam fome e que não têm nem voz e nem vez em nossa sociedade. Ajuda-nos a seguir Jesus Cristo, evangelizador dos pobres, e a deixarmos Deus por Deus, quando servimos efetivamente nossos irmãos. Amém. Pela intercessão de São Vicente de Paulo, Deus abençoe o nosso dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Vicente, ensina-nos a mão estender, no amor a Cristo, a caridade ao nosso viver. São Vicente, nosso exemplo de humildade, pois Deus se encanta com a alma, onde mora a simplicidade. Paróquia de fé, paróquia de amor, 70 anos de graça e fervor, nos passos de